furtos. E sempre naquela questão, pratica o furto para usar droga. Em vários processos ele teve, realizou perícia na junta médica do tribunal, foi constatado que ele é dependente a múltiplas drogas, e esse é o meu questionamento. Será que encarcerá-lo é o correto? Até porque a maioria dos furtos que ele praticou durante a sua vida e os processos que ele responde é sempre a mesma situação. Geralmente ele furta carros antigos, com ano de fabricação anterior a 2000, carros simplórios, e ele não tem proveito nenhum, desses furtos. O que que ele faz? Ele retira ali uma bateria, um estepe e vende para usar droga. E esse é o ponto que eu queria chegar. Ao invés de encarcerarmos, o Estado encarcerar esse cidadão, por que que não se oferece ali uma alternativa para ele mudar de vida, sair da dependência química que destrói os lares de várias famílias no país, como é o presente caso, que ele pratica um furto, vai preso, fica ali no presídio, que é um local que, ao invés de ressocializar, prejudica ainda mais a situação da, do cidadão. Então, no casos como o dele, não estou falando que ele é inocente, que ele não deve ser punido, não, mas que deveríamos discutir como somos operadores do direito e não trago essa responsabilidade somente ao Poder Judiciário, não. Poder Legislativo, o Poder Executivo, todos temos que trabalhar para salvarmos pessoas como a situação do apelante. Então, antes de adentrar ao caso concreto, eu trago essa reflexão e passando agora ao caso concreto, ele foi sentenciado, foi julgado procedente a denúncia, condenando ele nos incursos do artigo 155, parágrafo 4º do Código Penal. Entretanto, Excelência, a defesa entende que por mais que ele tenha praticado ali, em tese, furto, os elementos não são suficientes. Ele participou, na verdade, teve uma participação menor, e nesse caso deveria ser aplicado o teor do artigo 29, parágrafo 1º do Código Penal. Em juízo, ele narra que estava próximo à casa da vítima e que encontrou Edson, que é a outra pessoa que foi preso com ele e foi beneficiado por um acordo de não persecução penal. E ao questionar o Edson sobre o carro, ele teria respondido que o veículo pertencia ao seu tio. Em razão disso, Edson estava fazendo uso dele, o apelante perguntou se ele poderia dar uma carona para ele, para ir a Senador Canedo. Posteriormente, eles foram abordados pela equipe policial, foi onde o acusado ele tomou conhecimento que o veículo havia sido furtado. E a todo momento o que percebemos pelos depoimentos colhidos é que a conduta do apelante ela foi acessória. Em nenhum momento restou demonstrado que ele teve interesse em furtar o veículo ou obter vantagem com isso. Ele acreditou, na verdade, que estaria pegando ali uma carona para senador Canedo. Portanto, Excelência, o que verificamos é que trata-se de uma participação de menor relevância, ou seja, uma conduta em que a contribuição do apelante foi mínima. E nesse sentido, é que, o primeiro ponto da apelação, a defesa requer o reconhecimento da participação de menor importância do apelante nos termos do artigo 29, parágrafo 1º do Código Penal. Em segundo ponto, mantendo a condenação, a defesa requer a reforma da sentença, pois a magistrada ela incorreu em claro bis in idem, pois ela faz menção aos antecedentes tanto na pena base quanto na consideração das circunstâncias que agravam a pena. E nesse sentido, o enunciado sumular
241 do Superior Tribunal de Justiça, diz que a reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante simultaneamente como circunstância judicial. Então, no caso de manutenção, faz necessária a reanálise dos quesitos utilizados para fixação da pena base e para o agravamento da pena do apelante. Superado esse ponto, também, no caso de manutenção da condenação, no presente caso, a pena fixada foi inferior a 4 anos, e o regime inicial adequado seria o semiaberto, em razão dele ser reincidente. Todavia, a sentença, no evento número 209, ela fixou o regime inicial para o cumprimento de pena como fechado. Então, ela merece reforma também nesse ponto, em conformidade com a súmula 269 do STJ, que diz que é admissível a adoção de regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 anos. Então, nesse ponto, também requeremos a alteração do regime inicial de pena para o semiaberto, conforme disposições do artigo 33, parágrafo 2º, a linha C do Código Penal. E outro ponto que a sentença também merece reforma seria a questão do dano moral. A sentença fixou ali um dano moral em R$ 1.000, sem especificação quanto à correção, juros de mora. Enfim, ocorre que a fixação da indenização na hipótese dos autos, ela afronta os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, pois na instrução processual não contemplou tal aspecto. Não basta o mero requerimento, tendo por consequência indenização automática na hipótese de eventual condenação. É indispensável que durante a instrução sejam realizados e produzidos elementos probatórios que demonstrem suficientemente a configuração da responsabilidade civil de indenizar. Portanto, excelência, tendo em vista que não há nos autos nenhuma comprovação do prejuízo, descabe ao magistrado a fixação de valor mínimo de indenização, sob pena de violar os princípios do contraditório e da ampla defesa. Há de se pontuar também que o juízo criminal, nesse caso, ele é incompetente, pois a questão da indenização por danos morais deveria ser fixada e apurada na esfera civil. Então, ante o exposto, é que se requer a reforma da sentença de modo a excluir a indenização por danos morais a que o apelante foi condenado, ou que o valor seja redimensionado considerando a sua condição de hipossuficiente. E já chegando ao fim da sustentação, requeremos a revogação da prisão preventiva, tendo em vista que o crime foi praticado sem violência ou grave ameaça, com pena inferior a 4 anos, e além disso, ele encontra-se preso desde 5/5/2024, ou seja, 7 meses. Portanto, requer a revogação da prisão preventiva, pois é ausente os requisitos para a sua manutenção. E destaco que ele tem residência fixa, é pai de duas filhas menores, uma de 3 e outra de 1 ano e meio. E a sentença faz a menção, para manter a prisão preventiva, que ele tem uma anotação em razão de estupro de vulneráveis. E aqui eu gostaria de vulnerável, e aqui eu gostaria de explicar esse ponto, pois sei que isso influencia no julgamento de Vossa Excelência. Acontece, Excelência, que essa acusação em si está sendo apurada em um processo judicial e se trata de um caso peculiar. Ele conheceu a esposa dele quando ela tinha 13 anos. E ele não sabia que ela tinha 13 anos. Ela falou para ele que ela era maior de 16 anos, tinha 17 anos. Em razão disso, começaram um relacionamento, tiveram a primeira filha do casal, que é essa de 3 anos. E em razão dela ser menor de 14 anos, ele passou a responder esse processo de estupro de vulnerável. E isso sempre é mencionado nos processos que ele possui, mas o que eu gostaria de esclarecer é que ele jamais cometeu qualquer tipo de violência sexual contra qualquer pessoa. Tanto é que hoje eles mantêm uma união estável e tiveram a segunda filha, que é essa de 1 ano e meio. Então, eu gostaria de esclarecer esse ponto, pois sei que isso influencia no julgamento, inclusive na questão da revogação da prisão preventiva, gostaria de reforçar que ele jamais cometeu qualquer tipo de violência sexual e que isso está sendo apurado
no processo em específico. E eu finalizo a sustentação oral, requerendo o conhecimento e o provimento da apelação interposta. Devolvo a palavra ao presidente. Obrigado, doutor. Desembargador Gustavo. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento o defensor. Trata-se de um fato envolvendo furto de veículos. É o primeiro furto que estou relatando agora nessa sessão. Os outros todos eram de outras naturezas. E o que aconteceu? Gilcinei, juntamente com o outro, eles teriam furtado um veículo Gol. Esse veículo Gol andou e em um determinado momento eles pararam com esse veículo e a pessoa que estava junto com ele, eles foram lá e subtraíram, tiraram a bateria e o rádio e passaram para um outro carro. Em determinado momento um falou assim, chave que liga Gol, liga Corsa, e ligaram o Corsa e saíram no Corsa. O primeiro dono deu falta do veículo, a polícia foi atrás, achou o veículo Gol e saiu andando para ver se em patrulhamento e encontrou o acusado, ora apelante, conduzindo outro veículo furtado. Ele foi condenado pelos 2 furtos, pede para que seja reconhecido menor participação, mas o que ficou evidenciado na sentença e também aqui no meu voto é que a participação dele foi efetiva e que ele tinha total domínio de que estavam praticando furtos, e o policial que fez a diligência disse que é o mesmo modo de agir dele sempre, ele é conhecido pelos modus operandi de furtar veículos e que teria ligado o primeiro veículo com a chave Misha. Ele confessou parcialmente, né, só com relação ao segundo veículo. E, pois bem, com relação à materialidade e à autoria, eu entendo que está demonstrado, mantenho a sentença nesse ponto. Com relação aos demais pleitos, eu estou afastando o bis in idem com relação à reincidência. São 2 fatos, um foi usado pelo juiz como antecedentes e o outro como reincidência. Então eu estou afastando eu estou mantendo a sentença de dosimetria conforme foi feita pelo juiz de primeiro grau, porque eu entendo que ele agiu de forma adequada. Essa vedação citada pela parte seria de usar o mesmo fato 2 vezes. Isso caracterizaria bis in idem. Mais uma condenação transitada e julgada de forma anterior como antecedentes e a outra como reincidência, entendo que é cabível. Ele, como dito, desempenhou um papel relevante em todas as etapas dos 2 furtos. Com relação ao bis in idem, já estamos afastando. Com relação ao semiaberto, a pena dele é inferior a 4 anos, considerando a reincidência, o mais adequado é o semiaberto. Então estamos modificando nesse ponto do fechado para o semiaberto, conforme pleiteado neste ponto pela defesa. E com relação à indenização, também da mesma forma, ele foi condenado ao pagamento de uma indenização, mas, seguindo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nesse sentido, não foi realizada instrução específica destinada a mensurar com precisão o dano efetivamente sofrido. E o valor foi arbitrado, de forma que carece de respaldo probatório suficiente. Estou fazendo um decote nesse ponto. Então, estou conhecendo do recurso, vamos ver aqui o parecer, acolhido em parte o parecer da Procuradoria de Justiça, conhecido o recurso, dando parcial provimento, para afastar a condenação de dano e modificar o regime para o semiaberto. É como voto. Desembargadora Degmar. Sim, senhor presidente, eu fiz a revisão, realmente totalmente pertinente, fundamentos apresentados pelo desembargador da LU, materialidade comprovada, então, autoria, então, acompanho integralmente. Desembargador Sival. Muito bem, a unanimidade de votos. Conseguiu anotar? Para anúncio. Como é que ficou? Parecer acolhido em parte.
Está conhecido e parcialmente provido. Doutor Carlos Sena, este é o resultado. Seja sempre muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite, obrigado, Excelência. Desejo a todos um bom final de trabalho. Muito obrigado. Número 43, da comarca de Itumbiara. Apelação criminal 583878.1.74. Relatora desembargadora Sandra, revisor desembargador Gustavo e compõe a turma o desembargador Adegmar. Apelante Mara Rubia Alves Fonseca, advogado sustentante Dr. Felipe Pimentel Carrijo Faria. Na sala não. Não está na sala. Dr. Felipe Pimentel Carrijo Faria, não está presente. Desembargadora Sandra, Sua Excelência está com a palavra. Obrigada, presidente. Bom, aqui nesse caso, a apelante Mara Rubia Alves Fonseca foi denunciada pelo Ministério Público pela prática das condutas tipificadas nos artigos 129, parágrafo 9º e 147, caput, ambos do Código Penal, combinados com a Lei 14.344/2022. Narra a denúncia que no dia 12 de novembro de 2023, no bairro Planalto, em Itumbiara, a denunciada Mara Rubia, agindo com consciência e livre vontade, valendo-se de meio cruel, ofendeu a integridade corporal de sua filha, Lara Alves Lima, com 16 anos de idade, desferindo-lhe cadeiradas, socos, tapas, unhadas, enforcando-a e batendo com a sua cabeça contra a parede várias vezes, ocasionando as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito. Nas mesmas condições de tempo e local, a denunciada, ora apelante, também ameaçou a vítima, sua filha, fez ameaça a ela, utilizando-se de uma faca. A denúncia foi recebida, feita a instrução, a juíza do caso, então, ela julgou procedente a denúncia e condenou a apelante às penas de 1 ano, 1 mês e 23 dias de detenção a ser cumprida em regime aberto. Houve apresentação do apelo e, nas razões recursais, foi pleiteada aí a absolvição nos termos do artigo 386, inciso 6º, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que ela agiu em legítima defesa. E, de forma subsidiária, requereu absolvição pela insuficiência de provas e pelo princípio indúbio pro réu. Requereu ainda a fixação da pena base no mínimo legal e isenção de custos processuais. O Ministério Público de Cúpula manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do apelo. Não há preliminares levantadas nesse apelo e, com relação à autoria e materialidade, eu entendo que restaram demonstradas, a materialidade delitiva encontra-se comprovada através do laudo de exame de corpo de delito, além dos depoimentos prestados em juízo. A autoria dos crimes de lesão corporal e ameaça também restaram comprovadas. Foi ouvida a vítima, e na qual ela sustentou, informou que no dia dos fatos, a ré arremessou sobre uma cama, desferiu diversos socos contra ela e ameaçou matá-la com uma faca, em pelo menos 2 ocasiões no mesmo contexto fático. As testemunhas ouvidas, Ana Flávia Borges Silva e Leila Maria Lopes de Oliveira, corroboraram aí as declarações prestadas pela vítima e também, na mesma linha, a informante Terezinha Pereira da Silva Lima, que prestou depoimento, afirmando que se tratava aí de avó paterna da vítima e que, no dia do fato, a vítima relatou-lhe ter sido espancada pela mãe. Por último, no interrogatório em juízo, a apelante confessou ter agredido a vítima, mas alegou que foi provocada por ela e, segundo sua versão, teria pego a cadeira com a intenção de agredi-la.
Nesse contexto, ela afirmou que ter sido tomada de raiva e, em seguida, agredida a vítima com a cadeira, além de desferir socos e tapas. Bom, de toda a prova produzida nos autos, conforme eu já antecipei, ficou suficientemente comprovada aí a prática do crime de lesão corporal e ameaça contra a vítima. Nossa, me perdi. Inclusive, a lesão corporal qualificada, né, do artigo 129, parágrafo 13º do Código Penal. A vítima, no caso, ela apresentava sinais visíveis de agressão em várias partes do corpo, especialmente no rosto, além de estar extremamente abalada emocionalmente, chorando intensamente. Comprovados, então, a prática tanto da lesão corporal quanto da ameaça, e não configurada aí a legítima defesa sustentada como uma das razões aí da apelação, eu mantenho a sentença alterando, todavia, a pena que foi fixada aqui em 1 ano, 1 mês e 23 dias de detenção. Eu passo a análise aí individualizada aí da pena decorrente dos crimes. Em relação ao crime de lesão corporal qualificada, o magistrado singular valorou negativamente a culpabilidade e as circunstâncias, nos seguintes termos: a culpabilidade é negativa, uma vez que, conforme demonstrado durante a instrução processual, a denunciada utilizou-se de meio cruel para o cometimento do crime, uma vez que, além de ter golpeado a vítima com socos, tapas e enforcamento, a agrediu com uma cadeira de forma reiterada até quebrar o objeto. Com relação às circunstâncias, o juiz entendeu ser desfavoráveis, tendo em vista que o delito foi cometido em desfavor de uma adolescente de 17 anos de idade. No que se refere à culpabilidade, o fato em análise, conforme devidamente exposto e deduzido, justifica a exasperação da pena, pois extrapola o preceito típico previsto no tipo penal em questão. A conduta perpetrada pela apelante revelou-se, no contexto concreto, dotada de maior intensidade e elevado grau de reprovabilidade, o que autoriza a valoração negativa. No caso, ela golpeou várias vezes a filha, que chegou a quebrar a cadeira em cima da menina, chegou a enforcá-la também. No entanto, no que se refere ao vetorial circunstância, não procedeu de forma acertada o juiz de origem ao valorá-lo negativamente, uma vez que a fundamentação foi genérica, limitando-se à alegação de que o delito foi cometido em desfavor de uma adolescente de 17 anos. Dessa forma, neutralizo a circunstância, tendo em vista que a fundamentação apresentada é genérica e carece de elementos concretos que a demonstrem. Então, no caso, em análise, deixa eu ver aqui, mostra-se razoável, eu não estou reconhecendo essa circunstância como negativa, eu estou neutralizando, e no caso, mostra-se razoável a aplicação da fração de 1/6 acerca de cada vetorial negativada, de modo a conduzir a reprimenda para 3 meses e 15 dias de detenção. Na segunda fase, o magistrado, de forma acertada, realizou a compensação entre agravante e atenuante, razão pela qual a pena intermediária permanece inalterada, fixando-se em 3 meses e 15 dias de detenção. E, por fim, na terceira etapa da dosimetria, diante da ausência de causas de aumento ou diminuição, a sanção definitiva foi mantida em 3 meses e 15 dias de detenção. Em relação ao crime de ameaça, o magistrado valorou negativamente a culpabilidade e as circunstâncias. Com relação à culpabilidade, ele afirmou ser negativa, uma vez que, conforme demonstrado, a denunciada ameaçou a vítima utilizando-se de uma faca, o que, segundo ele, ultrapassa a reprovabilidade inerente ao delito. Com relação às circunstâncias, o juiz entendeu ser desfavoráveis, tendo em vista que o delito foi cometido em desfavor de adolescente. A culpabilidade a que se refere o
o artigo 59 do Código Penal é aquela que representa intenso desvalor ou excesso da ação ou omissão criminosa praticada pela agente. O que não ocorre no caso, e dessa forma, tratando-se de fundamentação inidônea, o vetor em comento deve ser considerado neutro, porquanto não foi evidenciada intensidade específica ou reprovabilidade tal que autorizasse a exasperação da culpabilidade da recorrente. No que concerne ao vetorial circunstâncias, verifica-se que foi utilizada a mesma fundamentação genérica aplicada ao crime de lesão corporal, razão pela qual também deve ser neutralizada pelos mesmos fundamentos. Dessa forma, procedo à neutralização do referido vetorial e reviso a pena base para o mínimo legal de 1 mês de detenção. Na segunda fase, eu estou aqui aumentando a aplicação correta, aqui diz que seria de 1/6 sobre a pena base, e assim a pena intermediária fica ajustada para 1 mês e 5 dias de detenção. Por fim, na terceira fase, não se registram causas de aumento ou diminuição da pena, mantendo-se a reprimenda fixada na fase intermediária. Portanto, a pena definitiva é estabelecida em 1 mês e 5 dias de detenção pelo crime de ameaça. Os crimes foram praticados em concurso material e, dessa forma, adotando-se o sistema cumulativo, a pena restou fixada em 4 meses e 20 dias de detenção. Em relação ao regime inicial para o cumprimento da pena, permanece inalterado, bem como as vedações à substituição de pena privativa de liberdade e a concessão do sursis pelas razões declinadas no voto. Com relação ao pedido de isenção de custas, deve ser feito aí junto ao juiz da execução. Então, eu estou conhecendo do recurso e dando-lhe parcial provimento apenas para redimensionar a pena imposta. É o voto, presidente. Desembargador Gustavo. Obrigado, senhor presidente. Eu fiz a revisão. De fato, a materialidade e a autoria estão demonstradas. A tese da legítima defesa não restou configurada. Concordo plenamente com o proceder da relatora quanto à dosimetria, em que excluiu um vetor, uma circunstância judicial que não estava devidamente motivada, de forma que acompanho. Desembargadora Degmar. Me acompanha integralmente, presidente. A unanimidade de votos. Toma nota já? Isso. Muito bem. Vamos ao 45. É isso, né? Não Isso. estou desorientado aqui não, né? 45. Apelação criminal desta comarca, auto 5316105.06. Relatora desembargadora Sandra, revisor desembargador Gustavo, integra a turma o desembargador Adegmar. Apelante é Bianca Ketley Rocha. Advogado sustentante, doutor Luan Oliveira Rocha, ele estava mais cedo, aí ele está novamente conosco. Mais uma vez, bem-vindo, doutor Luan. Desembargadora Sandra. Muito obrigado. Presidente, o meu voto é pelo provimento do recurso. Às vezes ele dispensa a sustentação, né? Muito bem. Ouviu, doutor Luan? A relatora está dando provimento ao recurso. Sim, a melhor sustentação é aquela que não precisa ser feita. Muito bem. Desembargadora Sandra, Sua Excelência está com a palavra. Obrigada. Aqui trata-se de apelação criminal interposta por Bianca Ketley Rocha contra a sentença que a condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, a pena de 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias multa em regime aberto, substituída por 2 restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. A controvérsia apresentada no presente recurso limita-se apenas à avaliação da legalidade das provas obtidas em decorrência do adentramento em domicílio da acusada, especificamente
Aqui parece que ficou meio ruim. Então, seria isso, a avaliação da legalidade das provas obtidas em decorrência do adentramento em domicílio da acusada e da busca também veicular. Eu estou votando aqui pelo provimento do recurso, né, em virtude da ilicitude da prova que originou aí esse processo. Deixa eu me ver aqui para frente. Esse aqui. Bom, analisando aí o acervo probatório, observa-se que a busca aí veicular que ocorreu, ela não teve não teve uma base que a legitime. Na verdade, conforme consta aqui dos autos, foi recebida uma denúncia anônima que um determinado veículo estaria num determinado setor, narrado aqui no processo, estaria fazendo a comercialização de substâncias entorpecentes. De posse dessa informação, dessa denúncia anônima, os policiais, então, foram até a região, que seria o setor Jardim Novo Mundo, e para fazer o patrulhamento, e visualizaram o veículo da apelante, semelhante ao que foi descrito, oportunidade em que houve a respectiva abordagem. Segundo narrou a inicial, realizada a busca veicular, os policiais apreenderam uma porção de cocaína com massa bruta de 87,51 miligramas, bem como a quantia de R$ 943 em espécie proveniente da atividade exercida pela acusada. Consta que a acusada, né, ora apelante, Bianca, relatou aos policiais que possuía mais drogas no interior da sua residência, situada próxima ao local da abordagem. E, realizada a busca domiciliar, os policiais apreenderam uma porção de cocaína com massa bruta de 418 gramas, bem como a quantia de R$ 12.000 em espécie, a qual a denunciada asseverou ser proveniente do tráfico de drogas, e uma balança de precisão. Ocorre que, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, os policiais não esclareceram quais diligências utilizaram para concluir pela efetiva presunção de que a acusada estaria entre as hipóteses constantes nos artigos 240, parágrafo 2º e 244 do Código de Processo Penal, que legitimassem aí a busca veicular. Igualmente, não foram demonstrados os requisitos legais que permitem o adentramento na residência da ofendida. No caso aqui, as testemunhas que foram ouvidas, além dos policiais, elas informaram, uma delas tem um pit dog em frente ao prédio onde mora a apelante, e ela foi muito categórica em informar que a apelante, no caso, ela não autorizou a entrada dos policiais em sua residência, tendo, inclusive, sido agredida por eles nesse momento. As outras testemunhas também que confirmaram essa abordagem dos policiais, inclusive a abordagem veicular, informando que não foi encontrado nada no veículo. Diante de toda essa produção de prova, da agressão que foi sofrida pela vítima também, que chegou a registrar um procedimento na Corregedoria de Polícia, eu entendo que realmente não há como essa prova ser utilizada para embasar esse decreto condenatório que foi proferido pelo juiz singular. Aqui eu cito jurisprudências, inclusive aqui do próprio tribunal, que diz o seguinte: a mera existência de denúncia anônima, desacompanhada de qualquer ato investigativo prévio, não preenche o conceito de fundada suspeita. Pelo que restou provado nos autos aqui,
ficou claro que ela não consentiu com a entrada dos policiais em sua residência, e, dessa forma, eu estou provendo o recurso, dando-lhe provimento para declarar a nulidade das provas colhidas em fase de abordagem pessoal e busca veicular, bem como as delas consequentes, notadamente as que foram obtidas em entrada em domicílio, tornando-as inservíveis ao feito nos termos do artigo 157, caput, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Por consequência, ante a ausência de provas lícitas sobre a materialidade do fato, absolvo a acusada Bianca Ketley Rocha, com fundamento no artigo 386, inciso 2 do Código de Processo Penal. É o voto, presidente. Obrigado. Desembargador Gustavo. Obrigado, senhor presidente. Eu fiz a revisão e cheguei à mesma conclusão da relatora, de forma que acompanho o voto. Desembargador Adegmar. Também acompanho integralmente, desembargador. Bem, conseguiu anotar? Provido. E vamos ao próximo, 47. O advogado está aguardando. Ah, perdoe, é verdade. Doutor Luan, muito obrigado, doutor. O senhor viu o resultado aí, né? Sim, muito obrigado a Frente, todos. Vossa Muito Excelência muito foi bom trabalho. absolvida. Tá, muito grato, doutor. Boa noite, seja sempre bem-vindo. Obrigado, gente. Bom trabalho. Obrigado. Vamos lá. Apelação criminal desta comarca, auto 5357409.82, relator desembargador Gustavo, revisor desembargador Adegmar e vogal integrando a turma, desembargador Sival. Apelante Guilherme Alves Costa. Advogados, Dr. Kainan Camargo Jacundá, Dr. Vinícius Valadão Gomes, Dr. Murilo Rezende Diniz. Já houvera visto o doutor Kainan Camargo Jacundá, está presente. Boa noite, doutor, seja bem-vindo. Boa noite, Excelência, muito obrigado. Muito bem, desembargador, vamos ouvi-lo. Então, muito bem. Doutor Kainan, Sua Excelência está com a palavra. Muito obrigado, Excelência. Boa noite novamente ao senhor, quanto aos demais. É sempre um prazer estar aqui perante Vossas Excelências. Vou tentar não me alongar muito, porque já estamos todos cansados, um dia muito produtivo, de muito conhecimento e muitas decisões que merecem ser reverenciadas sempre. Pois bem, Excelências, eu até imaginei que talvez não houvesse necessidade de fazer essa sustentação, vez que, conforme até posto pelo colega Dr. Jefferson Borges mais cedo, é mais do mesmo. Pois bem, Excelência, trata-se de um crime de tráfico onde a defesa busca, a priori, o reconhecimento da ilegalidade das provas pela maneira que elas foram originadas e, caso assim Vossas Excelências não entendam, pela desclassificação para o crime de uso. Excelências, por uma simples leitura do termo de depoimento do condutor, salta aos olhos as ilegalidades que permeiam os autos aqui em análise. Peço vênia para fazer uma leitura bem singela, bem dinâmica do termo de depoimento do condutor. Abro aspas. Afirma o depoente que estava em serviço pela Polícia Militar na data de hoje, pelo 13º Batalhão, como comandante do tático. Quando estavam patrulhando, por volta das 17h30, na rua Ubaldina Naves Brito, setor Balneário Meia Ponte, quando avistou um indivíduo com volume na cintura, que ao perceber a aproximação da equipe, titubeou em ações sem saber se ficava ou se ia. Diante dessa fundada suspeita, a equipe procedeu à abordagem e busca pessoal. O suspeito se identificou como Guilherme, conforme o sistema M-Portal. Na busca pessoal, a equipe encontrou no bolso da bermuda de Guilherme 8 porções de cocaína e um telefone celular iPhone. Questionada, Guilherme confessou a propriedade da droga, disse que possuía mais drogas em sua residência, pois havia trocado uma motocicleta em droga, franqueando a busca domiciliar, pois a abordagem foi em frente à residência de Guilherme.
Fecho aspas. Já no interrogatório do mesmo, ainda em sede policial, este, de uma maneira bem resumida, afirmou que, abro aspas, o interrogando nega a comercialização de drogas, alegando ser usuário de maconha, que se declara usuário de drogas há aproximadamente 10 anos, que desconhece a cocaína apreendida, assim como também desconhece a balança de precisão, que mora juntamente com sua avó, dona Martina, 95 anos, e é o responsável por ela em tudo. Que a avó do interrogando presenciou a prisão, que afirma que estava em casa, dentro da residência, que não autorizou o ingresso dos militares na casa e que estes se aproveitaram do momento que um amigo do interrogando Christian o chamou no portão para entrar. Pois bem, excelências, de uma maneira bem resumida, vou tentar ser o mais direto e dinâmico aqui. Policiais militares, sem nenhuma denúncia prévia, sem nenhuma investigação, diferentemente de alguns casos que nós vimos aqui, sem nenhuma mensagem no telefone, sem nenhum indicativo de comercialização, por ver um volume na cintura que sequer foi especificado que volume seria esse, até mesmo porque sabemos muito bem que 8 pinos de cocaína não faz volume na cintura a gerar uma suspeita que justificaria a abordagem policial. Então, supostamente, viram um suposto volume e decidiram abordar. Ao abordá-lo, teriam localizado 8 pinos de cocaína com aproximadamente 6 a 8 gramas de cocaína. Dessa abordagem, ele simplesmente, mesmo assegurado o seu direito de ficar em silêncio, disse que teria mais droga em casa, que teria trocado uma moto por cocaína. Não foi feita uma investigação para saber sequer se ele já teve uma moto em seu nome. Não foi feita uma diligência para saber se de fato houve uma negociação de moto. E ainda no curso da instrução processual, surgiram vários depoimentos completamente diferentes dos prestados em sede policial. Lá em juízo, quando os policiais ouvidos, um afirma que tinha um carro parado na porta, o outro diz que não teria um carro parado na porta, o outro diz que viu o carro parado na porta, mas esse teria arrancado e por tal motivo não teria sido feita a abordagem, mas justificam o ato de uma maneira completamente grosseira, afirmando que este teria asseverado que teria a substância, o qual este nega em sede policial, desacompanhado de advogado, afirma categoricamente que não teria nenhuma dessas substâncias apontadas como sua, que teria dito que seria para a venda, e inclusive teria sido originada de uma negociação com uma moto. O que também foi dito em sede judicial quando da instrução processual. Então, vejamos bem, não respeitar o 240 ao 244 da fundada suspeita, proceder uma devassa no mesmo, uma abordagem indiscriminada, sem qualquer justificativa idônea, diligenciar para a sua residência, porque conforme até trabalhado aqui mais cedo, conforme dito, o certo seria o quê? Encontrou com substância ilícita? Delegacia. Para que a Polícia Civil, agindo conforme determina a Constituição no seu artigo 144, possa promover os atos investigativos, porque senão, infelizmente, gera o risco de conseguirmos anular todo um processo em razão da usurpação de função de competência da Polícia Militar, que agiu como se civil fosse, sem qualquer ordem judicial, sem qualquer denúncia prévia, sem qualquer testemunha. Não existe uma mensagem de celular, não existe uma comprovação de uma transação, não existe um usuário, não existe uma prova, apenas a palavra dos policiais. E na semana retrasada, acho até interessante, nós estávamos estudando na Escola Superior do Ministério Público e o professor, o Mário Cacheta, ele fez uma crítica muito severa que a gente percebe nitidamente nos lugares mais simples, mais humildes, que ele falou o seguinte, nós estudando sobre a Política Nacional de Drogas, que nós temos casado como gêmeos siameses, que é totalmente entrelaçado a prisão da pobreza e a pobreza da prova.
quando trata-se de uma pessoa humilde, que não tem condição de ter um bom advogado, ele já entra num processo condenado. E por diversas vezes, as palavras do policial é como se fosse a prova real, sendo que as provas, elas não têm essa distinção de peso. E nós temos que ter isso em mente. Nós não podemos convalidar todas as arbitrariedades impostas. E fazendo então uma reflexão, se não me falha a memória, foi na sessão do dia 28 de novembro, que falávamos sobre o que acontece com esses juízes que sentenciam e simplesmente depois as provas são anuladas e fica por isso mesmo. Penso que nós tínhamos que ter um órgão para fiscalizar e para tentar coibir, assim como nós temos a ANAC. Se acontece um acidente de avião, amanhã está lá uma força-tarefa para prevenir para que outros acidentes não aconteçam. E o que nós temos feito para tentar vedar para que essas provas ilegais não sejam convalidadas? E por isso, muitas vezes, infelizmente, nós temos aquela sensação de estarmos enxugando gelo, mas é porque a ânsia de prejudicar é tão grande que às vezes metemos o pé pelas mãos. Então, de uma maneira bem simples e bem direta, até mesmo para não tomar o tempo de Vossas Excelências, a defesa pugna pelo reconhecimento da ilegalidade das provas, eis que produzidas de maneira completamente desarmônica com o que preceitua a Constituição Federal, o Código de Processo Penal e até mesmo o próprio procedimento operacional da Polícia Militar, que, indiscutivelmente, totalmente em descompasso com as decisões dessa respeitável Câmara, do STJ e do STF. Caso assim Vossas Excelências não entendam pelo reconhecimento da ilegalidade das provas, a defesa pugna pela desclassificação do crime de tráfico para o crime de uso. Vejam bem, Excelência, foram pegos 8 pinos de cocaína. Qual que é o elemento de prova que nós temos que essas substâncias seriam destinadas à difusão, ainda que de maneira gratuita, conforme determina o 33 da 11.343, não há um elemento idôneo de prova que, ainda que superficialmente, demonstre a prática do crime de tráfico de drogas para convalidar a sentença que aqui estamos guerreando. Dessa maneira, é o que tenho a manifestar. Agradeço a atenção dispensada por todos, devolvo a palavra. Muito obrigado, uma ótima noite a todos. Muito bem, doutor. Obrigado. Com a palavra o relator. Obrigado, senhor presidente. Tenho que cumprimentar o doutor pela sustentação e ele suscitou várias questões aqui que vão me demandar novas reflexões, ainda mais no dia de hoje, e eu vou ficar com o processo, ficar com vista. Ele não está preso, né, pela pena aqui, imagino que não por esse processo. É isso mesmo, doutor? Não. Perfeito. Então, vou ficar com vista. Obrigado. Muito bem. Então, doutor, como Vossa Excelência pôde ouvir, após sua sustentação oral, o julgamento é suspenso com vista ao relator. Tá bom, doutor? Até uma próxima ocasião. Boa noite. Seja sempre bem-vindo. Obrigado. Fiquem com Deus. Bom trabalho. Presidente, Pois não? eu quero pedir sua licença para me ausentar, porque eu não voto mais, os que estão faltando, eu não voto, então eu quero descansar, né? Muito bem, merecidamente. Excelência, Então, sinta-se à vontade. Obrigada, um bom resto de Sempre muito bem-vinda. vocês. Obrigada, presidente. Tratando-se de dama, eu me arvoro na condição de decidir se pode ou não ir embora. Ali na sala VIP. Tchau, tchau. Vai com Deus. Muito bem, o primeiro da pauta de adiados é um habeas corpus criminal de Jataí, autos 6069492.26, sou o relator, paciente Sebastião Miguel Ferreira de Souza, advogado impetrante e sustentante foi o doutor Frederico Aparecido Batista. A sessão virtual, eu concedi a ordem e está acompanhando? Deixe-me ver, juízes certos, desembargador Gustavo e desembargadora Degmar. O microfone. Liga o microfone.
E ficou com vista. Só que aí agora retomou o julgamento do zero, né? Quando vem para presencial. Vem na presencial, ficou só o meu voto já. Concedendo a ordem. Aham. Então tá bom. Unanimidade, porque o Acompanho. outro juiz certo era o desembargador Wilde. Eu estou seguindo a sugestão do desembargador Denival. Acho que não precisa reportar o parecer, não. Eu fiz questão, assim que ele falou, eu fiz questão de olhar nos acórdãos dos tribunais superiores. Eles não reportam, não, só falam o resultado do julgamento. É o senhor que manda, presidente. Né? Tá bom, achei. A gente acompanha pela ata mais fácil a questão do desacolhimento ou não, do acolhimento ou não do parecer. Então, conhecido, em parte ou integralmente, porque não aparece isso para mim na virtual. Oi? O conhecimento foi parcial? Foi. Deixa eu abrir aqui. Qual é o número dele? É o número 1, né? Espera aí. Já do Zoom. Ele não abriu aqui o meu. Tem aí, desembargador Degmar, qual foi o... Sim, aqui a outra procuradoria, através da digna procuradora Suzete, opinou pelo conhecimento da ordem e sua delegação. Sim. Então é desacolhido. Por isso. Não, na verdade, eu preciso saber só o conhecido. O senhor conheceu em parte ou integralmente? Tá. Isso não aparece para mim na virtual. Não, na realidade... Só aparece concessão ou denegação. Pois é. Não, mas se concedeu integralmente. Não, conheceu... A concessão está aqui para mim que é integral. Agora o conhecimento aqui não aparece. Não, concedi, conheci. Tem alvará nesse? Boa pergunta. Que não? Não, que tem não consta. De cautela, coloca, né? Coloca. Mas se eu colocar o que vai pedir alvará? Se eu colocar, eu tenho que fazer. Tem que pedir alvará. Então, se for o caso. Então, se for o caso, né? É porque o meu não está abrindo aqui. Eu estou com ele bem na tela aqui, ó. Mas a hora que clica para abrir, ele não abre. Esse. Então é isso. Isso. Então, confirmando a liminar. Isso. Vamos, então, ao número... 3. O 3 ficou adiado, mantido o adiamento. 3 está adiado? É o 5. E o último? Não, ainda tem mais. 2. Já. O 5 é a apelação criminal de Minasul, auto 5842121.75. Relator, desembargador Gustavo, o rei da sessão, né? Número 5 do adiado. Eu vou ter que achar o voto aqui. Quem lembra de cabeça? Tem ele aqui, te peço. Revisor, desembargador Adegmar e completa a turma, desembargador Sival. Apelante Diego Fernandes de Velais. Disputa de arma de fogo. Advogados, Dr. Rainan Costa da Silva, Dr. Johnny Carlos de Souza Oliveira e doutora Franciscleia Cardoso Borges Alves. Na sessão presencial da semana passada, o julgamento foi suspenso após sustentação oral do Dr. Johnny Carlos, com vista ao relator. Obrigado, senhor presidente. Passei a tarde ontem ouvindo todos os depoimentos novamente, porque houve um questionamento com relação a na sustentação, eventual inimizade do pai da vítima e do filho da vítima.
A situação foi o seguinte: a vítima tinha um relacionamento com o Diego, apelante, conturbado. Em uma determinada situação lá de desentendimento, ele achou que estava havendo uma traição e tudo. Ele acabou sendo autuado por invasão de domicílio, roubo de uma moto que seria dela, ameaça e disparo de arma de fogo. Ao final da instrução, ele foi absolvido por todos os fatos, menos pelo disparo de arma de fogo. E o juiz entendeu o seguinte, que pelas provas produzidas, que no caso seria o depoimento do pai da vítima, do filho da vítima e de um policial que teria ouvido dos dois logo após a ocorrência, de que o disparo de arma de fogo de fato ocorreu e que o autor teria sido o apelante. No depoimento do pai, ele fala o seguinte: na delegacia ele fala que viu ele disparando, que efetuou o disparo de arma de fogo, o apelante. Em juízo, ele disse que só ouviu o barulho. O filho da vítima disse que, na delegacia, disse que viu o disparo. Em juízo, ele disse que, quando o apelante saiu da casa com a moto, ele viu ele levantando o braço, aí tinha uma árvore na frente e ele escutou o disparo. E que ele teria ouvido os barulhos do disparo e levantando a arma. Então, nós temos 3 depoimentos nesse sentido. A vítima, ao ser ouvida no interrogatório, ela disse que tanto o pai dela quanto o irmão não gostavam do réu. Mas era um não gosto, mas isso, no entendimento do juiz, não configurou uma inimizade. No momento em que foi questionado que eles foram ouvidos, isso já era um fato de conhecimento do advogado, tanto é que ele questionou as testemunhas, mas em momento algum ele contraditou as testemunhas. De qualquer forma, o juiz pode reexaminar essas situações. Então, o que não restou demonstrado é essa inimizade. Não gostava, mas não eram inimigos. De forma que eu entendo que a tese da dúvida não prospera e eu estou mantendo a sentença que condenou o apelante no disparo de arma de fogo. Então, é acolhido, conhecido e desprovido. É como voto. Desembargador Adegmar. Também acompanho. Desembargador Sival. Na unanimidade de votos. Parecer acolhido, apelo conhecido e desprovido à unanimidade. Vamos lá, o número 6. Adiados, processo de apelação criminal de Itumbiara, 501666.1.07, relator desembargador Adegmar, revisor desembargador Sival. Eu completo a turma. Na sessão presencial de 17 de dezembro de 2024, ficou suspenso após sustentação oral da doutora Morgana Dupont, com vista ao desembargador Sival. O voto do relator, desembargadora Adegmar, desacolheu o parecer ministerial, conheceu do recurso e lhe deu parcial provimento. Aguardo o voto vista na sessão de 30 de janeiro de 2025, suspenso com vista ao desembargador Linhares, após voto do relator, desembargador Adegmar José Ferreira, que desacolheu o parecer ministerial, conheceu do apelo e proveu em parte, e voto divergente do desembargador Sival, que entende pela desclassificação do delito do artigo 129 do Código Penal. Então, os autos estão com vista a mim. Vamos lá. Eu fui e li com muita cautela a exposição que foi deduzida na denúncia e, diversamente do que foi a compreensão do eminente desembargador Sival, eu compreendi que lá há, ainda que de maneira implícita, a descrição das elementares do tipo do crime de tortura-castigo, como pontilhou o desembargador
Adegmar, que mantenha a sentença condenatória, mas redimensiona a pena, né? E lá na denúncia, né, existem expressões que, desde minha perspectiva, representam efetivamente o tipo penal do crime de tortura castigo, né, porque o próprio acusado reporta que ele estava impondo aquelas aflições à vítima para corrigi-la. Então, corrigir no sentido de castigá-la, né? Muito bem. E então, eu adoto a mesma linha de compreensão que foi esposada na denúncia, na sentença condenatória, que, aliás, ela promove, né, a emendatio libelli, né, porque na denúncia a capitulação é no 129, né, e compreendo que realmente houve o crime de tortura e castigo, mas eu estou dissentindo e propondo para a apreciação do eminente desembargador Adegmar uma pequena alteração nos critérios de aplicação da pena, né? Sua Excelência, lá na origem, a juíza ela negativou 3 circunstâncias: culpabilidade, circunstância do crime e consequência do crime. E imprimiu 3/8 relacionados com o intervalo entre a mínima e a máxima da pena combinada ao fato. Por isso, aplicou uma pena base de 4 anos e 3 meses, sem alteração na intermediária, e pelo fato de os crimes terem sido cometidos contra a criança, ela aumentou a pena em 1/3, no máximo, né, elevando-a para 4 anos e 3 meses. É a primeira causa de aumento. E a segunda causa de aumento é a continuidade delitiva. A colega usou 1/5, considerando que na própria denúncia constam 3 imputações, ou a imputação de 3 situações de aplicação desse castigo por parte do autor. E aí ela chegou a uma pena final de 6 anos, 9 meses e 18 dias no semiaberto. No voto de Vossa Excelência, consta a manutenção das 3 vitoriais que foram negativadas, aplicando-se 1/6 em relação a cada uma delas. E a pena, então, foi retraída de 4 e 3 meses para 3 anos, a pena base, né? E, por fim, porque não tem atenuantes e agravantes, houve um aumento de 1/6, é dizer, o mínimo para a hipótese de majorante de o fato ter sido praticado contra a criança, assim, elevando-a para 3 anos e 6 meses, e, ao fim, Vossa Excelência implementou um aumento de 1/3 em razão da continuidade delitiva, obtendo uma pena final de 4 anos e 8 meses de reclusão. Muito bem. As minhas 2 observações são: a primeira é uma proposição de alteração do fator, aliás, da quantidade de circunstâncias negativadas deixa-me achar aqui, esse é o 6107, está aqui, negativadas pela colega. Eu compreendi que, apesar de haver uma referência sobre
as circunstâncias do fato na culpabilidade, compreendi que, de um modo geral, é possível manter a negativação da vitorial culpabilidade, como foi na sentença e como Vossa Excelência mantém no voto. Aí, a colega, lá nas circunstâncias do crime, ela colocou que elas são graves e, portanto, favoráveis ao réu, em razão da gravidade das lesões praticadas contra a criança de 3 anos, que ainda estavam evidentes após 30 dias do ocorrido. E, nas consequências, ela parece que deu continuidade às circunstâncias, né? Aliás, juntou, ou fazendo uma junção de ambas, ela vem aqui e também diz que as consequências são graves, porque a vítima ficou com sérios traumas, os quais, mesmo tratados por psicólogo, persistem até o momento. Então, eu fiquei com uma impressão pessoal de que talvez fosse a hipótese de consideração de só uma dessas duas como circunstância negativa e a outra ser neutralizada, aplicando em ambas não 1/6, mas 1/8 da pena mínima, né, como tem sido uma praxe pessoal e, de certo modo, aderida pela Câmara, né? E aí manteria 1/6 na primeira majorante, que é de o fato haver sido praticado contra a criança, né? Lá atrás, voltando, então a minha proposição, 1/8 nas duas, ficaria 2 anos e 6 meses, a pena base. Nada na pena intermediária, e na pena final as duas majorantes, uma de natureza especial e outra de geral. De natureza especial, que é o fato de ter sido cometido contra a criança, 1/6, o mínimo, e o que representa um incremento de 5 meses na pena. Então, ela sairia de 2 anos e 6 meses para 2 anos e 11 meses. Muito bem. Aí, e aqui eu faço uma observação, desembargador Adegmar, é que quando, e eu fui traído também pela impressão que fiquei quando li a sentença, né? Depois que eu fiquei atento ao teor, é que, na realidade, quando a colega ela adota o critério da continuidade delitiva, ela considera os 3 crimes e impõe um aumento de 1/5. Aí Vossa Excelência, no voto, colocou 1/3, o que representa uma reformatio imperius direta, né? Então, eu vejo aqui, desse modo, considerando a quantidade de reiterações, 3, majoro em 1/5. Isso na sentença. Então, evidentemente, foi um erro que eu ia cometendo, né, porque lá em cima está, logo acima, no parágrafo superior, está 1/3, mas era 1/3 do aumento decorrente do fato de ser criança, né? Então, é só essa observação que eu faria, né, porque senão nós incorremos nesse problema, né, Aí, isso. Aí o que aconteceu? Aí eu vi que na segunda majorante, Vossa Excelência usou o critério cumulativo, né? Ou seja, aquele de efeito cascata, que uma majorante incide em relação ao resultado obtido da anterior, né? Uma majorante sobre a outra. Eu tenho, pessoalmente, que esse é um critério mais ríspido, mais duro, né? Mais prejudicial, e por isso mesmo eu sempre lanço mão do critério da incidência descontínua, né, ou intermitente, que é, primeiro calcula uma majorante, depois pega de novo a pena intermediária e calcula outra majorante, pega os resultados e soma, né, que seria mais 6 meses. Né? Então, a pena final que estaria propondo é de 3 anos e 5 meses, alterando o regime do semiaberto para o aberto. Então, desembargador Adegmar, eu submeto aí a apreciação de Vossa Excelência.
Mesmo que beneficia, né? E de certo modo, a questão da fração, né? A fração me traiu no primeiro momento. Eu estava colocando um terço também. Só que eu fui ver, não, é um quinto. Né? 3 anos e 5 meses, regime aberto. Não é? Tendo em vista essa linha de convergência aí, vai ficar abaixo de 4 anos. Isso. No 3 anos e 5 meses. Regime aberto. Aberto. Eu refluo para acompanhar o relator. Então, fica assim a unanimidade de votos, né? De qualquer forma, fica para ser desacolhido, conhecido e parcialmente provido. É isso. É isso. Obrigada. Muito bem. Horrível. Mesmo. Terrível. 7. Agora o 7. 7 de minha relatoria. Penúltimo. Muito bem, vamos ao número 7, da comarca de Rio Verde, apelação criminal 5400972.67, relator, desembargador Adegmar, revisor, desembargador Sival, e eu completo a turma. Este é um que migrou da sessão virtual do dia 27 de janeiro de 2025. Sua Excelência, o relator, eminente relator, conhece e provê em parte o apelo e dele divergir para dar provimento integral. Deixa-me ver, o meu voto está aqui, divergente. O meu é no sentido de conhecer e desprover, mas de ofício reconhecer a ilegalidade das provas e determinar o trancamento do processo crime. Se bem que a apelação, né, eu vou considerar nulas as provas e absolver com base no artigo 386, inciso 2 do Código de Processo Penal. Não haver prova da existência do fato. Eu concluo o seguinte, olha, desacolho o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço o recurso e dou a ele provimento para declarar nulidade das provas obtidas, bem como as demais derivadas e, de consequência, absolver o apelante, Jonathan Souza Santos, quanto aos crimes previstos no 33 da Lei 11.343 e 180, que é a receptação, né? Uhum. Os termos do artigo 336.2 do Código de Processo Penal. Pois porque lá na sessão virtual tinha um encaminhamento, aí eu fiz essa pequena divergência, até anotei aqui, parece-me ter havido um alinhamento em relação à proposição. Houve um novo voto. Isso, exatamente. Fiz o ajuste aqui. Então está pronto. Então, conseguiu anotar? Muito bem, então vamos ao último. É uma apelação criminal desta comarca, auto 5588200.50. Relator, desembargador Gustavo Dalu, revisor, desembargador Adegmar, e completa a turma o desembargador Sival. Apelante, Ronan Magela da Silva. E advogado, doutor Daniel Kenji Sano. Resumo da sessão virtual de 27 de janeiro de 2025. Decisão conhecida e provida em parte pelo relator, com o relator, desembargador Adegmar. Estamos aguardando o voto do desembargador Sival, que deve ter solicitado vista dos autos, e por isso ele migrou de lá para cá. Foi. Bom, aqui é um furto. E, se eu compreendi bem a situação, é uma subtração que eu tenho dúvida, estou entendendo aqui, até para aprofundar com o relator, a questão da insignificância. O problema é o seguinte, ele lá, isso que é um empregado lá terceirizado lá do Europark, e foi subtraído
ou foram subtraídas algumas peças de roupa que estavam... O voto, na verdade, não está estabelecendo bem claramente o que foi roubado, né? Vestido, maquiagem, que estavam não no interior do apartamento, mas lá no escaninho do apartamento. E nós sabemos muito bem aquilo que nós guardamos no escaninho de um apartamento em se tratando de coisas de uso pessoal. Essas roupas aí, provavelmente, seria destinada a doações, enfim. Essa maquiagem aí talvez tivesse até vencida, entendeu? Aí eu acho o seguinte, eu acho que nós não podemos, quando avaliamos o princípio da insignificância, levar em conta a vida pregressa, direito penal do autor. Nós temos que pensar assim, essa coisa aqui justifica uma violação, considerar uma violação bem jurídico que importe na privação da liberdade do indivíduo. Eu estou vendo aqui, assim, a minha proposição é de que seja reconhecido o furto de bem insignificante, de coisa insignificante. Isso aqui são coisas de uso pessoal colocadas no escaninho. E, nesse sentido, eu estou entendendo aqui pela absolvição. Considerando a tipicidade? Pela tipicidade. Insignificância. Parece que nós estamos aqui amanhã... olha, isso aqui está entre o lixo e os bens constitutivos do patrimônio de um apartamento e o lixo. Está nesse caminho. 3 vestidos femininos com avarias, um vestido feminino infantil, uma carteira marrom com avarias, um perfil de embalagem móvel com avarias, um estouro de maquiagem com avarias, 5 peças de jogo de jantar com avarias, o arrombamento da porta. Uma panela amassada, que não dá para servir para as visitas. Aliás, nem na própria casa está sendo usada. Cor dourada o conjunto de jantar. Em desuso. O arrombamento é mais caro. Eu não vou deixar o desembargador Sivaldo prosseguir, não. Eu vou acolher. O pessoal do gabinete, que inclusive eles estão dentro que vão empetar um habeas corpus para poder ser liberado da sessão. Eu vou acompanhar. Então eu vou acolher aqui. Eu vou agradecer ao desembargador Sivaldo. De fato, eu vou acolher aqui, peço licença para acolher aqui a divergência, encampar a divergência e, no caso aqui, absolver, aplicando o princípio da insignificância. Então, eu vou acompanhar também. Desacolhido, conhecido, provido e absolvido. Para mim, então, o provido já está suficiente no estado de análise. Concluímos. Quanto tempo gastou xingamento? Nem isso. Nem isso. Esse agora? Não foi 2, eu acho. Cada um. Na verdade, vai ser de ofício, porque é o seguinte, ele só discute aqui reincidência, ele só discute dosimetria. Então, mantém Foi por isso que eu fui direto no negócio, mas de ofício... Então, conhecido e desprovido, de ofício absolvido. Mas isso é desprovido, então o parecer é acolhido, porque o parecer é para desprover, né? Então, acolhido, conhecido, desprovido
De ofício absolvido o princípio da insignificância. Muito De bem. ofício absolvido. Aí no fundamento eu escrevo insignificância. Combinado. Obrigada. É, e um É uma som, antiguidade. todos, né? Mas em efetivo foi uma Assim sessão. como os demais participantes. Espera só semana que vem que a pauta está muito Ai. maior que a gente. Na semana que vem é maior a O pauta, viu? Ministério, o doutor Mas tem menos apelações. desiludido. Bom, Ai, então, vamos para o encerramento. Eu agradeço a todas e todos, né, aos eminentes colegas, ao digníssimo Procurador de Justiça, nossa eficientíssima secretária, ao Pedro. Né? Você tem extra, ô Pedro? Recebe extra? Não? Aí. Bom, para mim ninguém perguntou se eu recebo extra. Ah, a gente não recebe, não. Não. Não, não. Pois é, a gente não recebe, não. Só processo esse. Só processo extra, verdade. É isso. Então, muito boa noite a todos e todas. Que nós tenhamos um seguro regresso aos nossos respectivos lares. Eu tenho 70 quilômetros ainda pela frente. Tem gente que aqui em Goiânia, eu vou chegar por volta de meia-noite em casa. E então, terminados os trabalhos, eu declaro encerrada a sessão. Boa noite a todos.